Ok, senhores. 6 e 8, fazendo o meu vídeo antes de começar o programa 247, Brasil 247, às 6h30. Roubar esses 20 minutos aí. Hoje são 13 de janeiro. Ontem eu esqueci, na ansiedade de fazer o vídeo, esqueci de. Eu não sei se foi na ansiedade de fazer o vídeo, acho porque desleixei no enredo, em alguma anotação do roteiro, tomando um café forte, mais café do que leite. E o seguinte, ontem foi aniversário de Belém, os portugueses saíram ali de Portugal. Outro dia falaram que o Dom João VI, falaram que o Napoleão morrendo de câncer no intestino, na ilha de Santa Helena, e ele feito ali, sabe, aqueles filósofos que usavam copistas na Idade Média para registrar, para escrever os seus textos. Ele estava ditando o livro dele, eu acho, não sei se foi isso que eu entendi direito. E o Bonaparte então revelou que um dos reis que ele mais respeitava, ou de uns reis que ele considerava, ou qualquer coisa assim, sabe, foi o Dom João VI, que passou a perna nele. Dom Sexto, Dom João VI, rapaz. Que Dom Sexto já. Dom João VI, o rei de Portugal, sabe? Que picou a mula de Portugal, sabe? Antes que ele conseguisse botar a mão nele. E ele saiu com um galeão de ouro, rapaz, Dom João VI, sabe? Mas esse galeão de ouro, esse galeão de ouro, a palavra veio na ponta da língua para dizer, sabe? Esse galeão de ouro, sabe? Se perdeu no oceano. Ninguém sabe para onde ele foi. E Mas eu falava que Napoleão então registrou isso aí, tá certo? Mas eu não queria falar de Napoleão. Sim, eu queria falar assim que Dom João VI veio, mas ele veio depois, ele veio já no século XIX, no começo do século XIX para cá. Mas 12 de janeiro combina com o ano de 1600, quando esses mesmos portugueses, mandados por reis portugueses. Mas, rapaz, esses caras ali eram financiados, me parece que a Inglaterra, os banqueiros ingleses, sabe, que financiavam, sabe, essas viagens assim, essas viagens marinhas, sabe, essas viagens aí pelo mar, sabe, essas viagens de comércio. Creio que eles financiavam e havia também os comerciantes que se beneficiavam disso, sabe, antecipavam capital ou qualquer coisa assim. Tinha ali, sabe, alguém ali do comerciante que representava, um representante comercial, para chegar lá nas Índias, como eles chamavam aquele mundo ali do Oriente, sabe, aqueles países ali da Ásia, aquelas cidades ali asiáticas, onde eles compravam mercadorias, compravam ali, sabe, produtos lá daqueles povos ali, sabe? Enfim. Mas o fato é que havia, acho que era época de mercantilismo, não sei se é isso. Só sei dizer que eram europeus mandando agentes para a Ásia para fazerem comércio, sabe? Comprarem mercadorias ali, aquela coisa toda. E numa dessas aí se desenvolveu. Nós estamos em 1600, um século antes, um tal de Pedro Álvares Cabral se desgarrou. Eu acho que era essa palavra que eu queria falar do galeão de Dom João VI, na viagem que ele empreendeu fugindo de Napoleão. Um galeão se desgarrou, era essa palavra que eu queria usar. Mas um século antes do evento da efeméride que eu vou dizer aqui, que aconteceu no dia 12 de janeiro, houve a chegada de uma flotilha de navios liderados por Pedro Álvares Cabral, um comandante aí, eu não sei se ele era militar, eu não sei.
Sei que eles atravessaram o Atlântico e eu não sei se naquela parte ali mais estreita do Atlântico, entre a África e a América, que é a América do Sul. Eu só sei que eles deram um pinote, rapaz, e foram parar na Bahia, eu acho. E isso Peróvas Cabral, certo? Um século antes, né? Em 1500, tá certo? Aí depois disso, em 1600, ali o caminho já ali amansado, tá certo? Eles aprenderam a fazer o caminho, eu não sei quantas vezes eles vieram para cá depois de 1500, eu não sei. Sei que eles dividiram ali, sabe, o território, sabe, eu não sei se já foi nessa época que celebraram a espanhóis e portugueses o Tratado de Tordesilhas. E a parte que coube a Portugal, eu falei portugueses e espanhóis, certo? Que celebraram o Tratado de Tordesilhas. E a parte que coube a Portugal foi dividida em, em partes menores, não sei quantas partes foram, e chamaram de capitanias hereditárias para essas partes aí, tá certo? E para cada uma dessas partes chamaram um capitão aí, sabe, para fazer ali, sabe, a gerência desse território aí, tá certo? Muitos receberam a terra e nem pisaram aqui, tá certo? Porque era pisar no Mato Brabo, já viu, tá certo? E eu só sei que havia então as capitanias hereditárias no começo, tá certo? E foi assim que foi, mas eu não queria falar de capitanias hereditárias, tá certo? Do que eu queria falar eu não sei. Tomar um gole de café então aqui para refrescar. O café é para manter as ideias despertadas. Mas deixa eu falar uma coisa. Então, sim, mas eu falava na verdade, o que eu queria falar era que no dia 12 de janeiro, sabe, veio para cá um cidadão, como é que chamava ele, o cara que fundou, ele, um comandante aí, um militar, tá certo? Um cara aí, sabe? Eu não sei como é que resolvia isso aí, sabe? Se o cara era da Marinha, acho que não tinha essa divisão de forças de Marinha, era um comandante militar. Francisco Caldeira Castelo Branco, por acaso é o nome da rua onde eu moro, Francisco Caldeira Castelo Branco. Um comandante militar, eu poderia dar um Google aí, sabe como diz aí o pessoal, e localizar o nome desse cara e verificar que ele chegou por aqui, sabe, em janeiro, tá, ficou aqui, sabe, peruando aqui na região, tá certo? E ele estava na Baía do Guajará e ele resolveu, sabe, descer, encostar, sabe, e pisar na terra, tá certo? E tinha lá uma parte alta, eu estou aqui imaginando aqui o Vero Peso, e onde está hoje um tal de Forte do Castelo, que foi revitalizado agora para a COP30. Aí, rapaz, eu só sei dizer que ele pisou na terra, só que, sim, era terra de várzea, ele estava na Baía do Guajará, tá certo? Uma área de há muitas águas aqui, para onde... A Bahia é um trecho de rio, eu não sei a que rio pertence à Bahia, sabe? A Bahia, veja que tem ali mais adiante a Baía do Arrozal, tá certo? Eu acho que é Amazonas, não sei se é Amazonas ou é Rio Pará, eu não sei. Sei que é uma área, assim, um espaço, lá no Xingu tinha a Bahia, o quê, rapaz? Como é que chamava aquela área lá, rapaz? O Largo do Agapito, tá certo? Então a Bahia é como se fosse um largo, certo? Uma área de largueza, uma área de, sabe, de margens distantes, qualquer coisa assim, tá certo? O Largo do Agapito é lá no Xingu, tá certo? E eu me lembro muitas vezes do Largo do Agapito, porque subi muitas vezes o rio. Interessante que o Largo do Agapito a gente só enxerga quando vai subindo, certo? Na volta a gente não se dá conta dele. Mas eu só sei que tinha um largo aqui, e tem, tá certo? Ali o largo é o largo do Guajará, sabe? Que chama de Baía do Guajará. É um lugar de terras profundas. Pelo menos o Arrozal tá certo? O pessoal se caga de medo do Arrozal quando vai ali, sabe? Subindo o rio na direção de Muaná, por exemplo. Eu fiz essa viagem ali indo para a Ilha do Marajó, tá certo? Eu fazia um trabalho para o gabinete de uma deputada, sabe? Depois que me chutaram a bunda na Secretaria de Saúde e, sabe, eu consegui novamente um espaço, mas no gabinete de uma deputada estadual do PT. Era do PT, não era PSOL, não. E o trabalho que eu fazia para esse gabinete de deputado me levava aqui em várias direções, tá certo?
Eu sei que eu terminei indo para Moaná, que é um município no Marajó, tá certo? Tinha que pegar uma embarcação 6 horas da tarde, porque nesse horário não é questão, sabe? É porque nesse horário, é dessa hora em diante, ali a Baía do Arrozal, sabe? Ela vai. Eu acho que a Baía do Arrozal tá depois ali de Abaeté, de Abaetetuba, eu acho, não sei. Porque nesse horário aí, sabe, que a noite vai caindo, que as águas vão ficando mais serenas durante o dia, sabe? Tem muito vento, sabe? E a água fica agitada e as águas são profundas, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que é fogo ali, sabe? O pessoal se caga de medo quando se vai navegando, já se vê mastros de navios ali, sabe? Se a maré estiver baixa, tá certo? Se vê mastros de navio afundados ali, sabe? Por conta. Embarcações que afundaram por conta, sabe? Do vento, tá certo? Que afundou essas embarcações. Isso aqui é uma área assim, sabe? Tenebrosa. As embarcações têm que ir com lastro, sabe, no porão para, sabe, poder ali algum lastro no porão, sabe, para não ficar ali, sabe, feito uma casca de nós, certo? Lembrando nós aquela fruta europeia, eu acho que nós não temos nós aqui, nós temos castanha, certo? E mas a noz é um pouco maior que a castanha do Pará. E eu só sei que o barco, rapaz, ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás, vai para proa, vai para popa, tá certo? Rapaz, é um risco danado e a gente ali dentro, sabe, dentro já a essa altura tá todo mundo amoquitado numa rede, tá certo? E a rede balança para lá, balança para cá, todo mundo se choca. Porra, uma confusão dos mil demônios, eu vou te contar. Coisas assim de aventura, tá certo? E no fundo, sabe, o cérebro gosta dessa folia, tá certo? Ele adora perigo, o cérebro, certo? Mas ao mesmo tempo ele se caga de medo de morrer. Aí ele, sabe, solta uns hormônios aí, rapaz, sabe, de euforia, sabe, hormônios de pavor também, essas coisas todas. Eu só sei que se cruza o arrozal e acabou, sabe? Aí é moleza, tá certo? Aí o caboclo vira assim pro lado, sabe? Hoje os barcos, todos eles têm Wi-Fi, eu acho que tem internet, tá certo? É mais manso, hoje vai todo mundo com seu celular. Nunca mais eu viajei para aquelas bandas, tem mais de 5 anos, eu acho. Essa viagem deve ter sido antes da pandemia. Eu acho que foi logo no começo ali, sabe? Ali entre 2000 e 2010 que eu fazia essas loucuras aí. Rapaz, só sei dizer que tem essa história aí, sabe? E no dia 12 de janeiro, sabe, esse Francisco chegou por aqui, sabe, no comandando aí uma armada aí, tá certo? E ele resolveu colocar o pé na terra e os índios já estavam lá no barranco ali, sabe, no Forte do Castelo, onde foi chamado Forte do Castelo, sabe, onde aí eles fizeram um forte militar, tá certo? Uma fortaleza militar, tá certo? E quando a gente olha no mapa, a gente vê que Belém, ela não está na beira do litoral, tá certo? Ela está um pouco mais já no interior, tá certo? Mas está bem por ali assim, tá certo? E bem mais assim, bem na boca, próximo à Foz. Eu não sei o que é que se vê, rapaz. Eu não sei em que lugar está a Foz aqui, sabe, do Amazonas. Não sei se dá para ver, sabe. Não sei se com luneta, não sei. Não sei como é que os portugueses faziam a vigia, sabe, a vigia ali da entrada do Amazonas. Que estavam de olho, eles fundaram Belém ali, segundo dizem, que era para controlar o fluxo de invasores ali, sabe, de outros países invasores. E eu não sei como é que eles faziam esse controle, tá certo? E ali, sabe? Não porque eles estão na Bahia, não dava, sabe, para tirar, não sei se as embarcações para entrar no Amazonas. Eu acho que é essa jogada para entrar pelo Amazonas tem que passar na frente do forte, tá certo? E ali eu acho que de terra, sabe, eles mandavam os canhões, bala, tá certo? Porque eles instalaram realmente uns canhões. Quando a gente vai ver a fortaleza hoje, os canhões estão ali pintados e aquela coisa toda ali, tá certo? E eles estão ali em cima do barranco, tá certo? Acho que pronto para tirar, eu não sei, acho que era essa jogada ali. Os barcos que quisessem entrar ali na foz do Amazonas deveriam se expor a esses canhões. E ontem foi o aniversário, eu esqueci essa data, tá certo? Belém ontem, o município, sabe, deu ponto facultativo, quem é funcionário público ontem não trabalhou, tá certo? Não sei se foram ali comer o bolo, um bolo que eles fazem no Vero Peso, um bolo de mais de 20 metros, sabe, que eles fazem ali, e o povo vem para comer, sabe, faz aquela festividade. Na verdade, hoje o Vero Peso é uma festa, tá certo?
As pessoas, os belenenses gostam de Alvero Peso, tá certo? Pô, bicho, ontem foi aniversário de Belém, tá certo? Foi em 1616, tá certo? Portanto, aí, sabe, para 50, tem 36 anos, mais 50, 86, tem cento e poucos anos aí, sabe, cento e pouco, não, 400 e poucos anos já de fundação de Belém. É, igual eu, hein? Mas é isso, toma mais um pouco de café aqui. Tá bom, então. Eu vou aproveitar que eu vou aqui pedir licença para Guma, que eu quero ir aqui na internet um pouquinho. Ontem as notícias estão requentadas, tá certo? O que se tem, o Conde falou que hoje as notícias que se tem é uma porrada ali, sabe, ali o Vorcaro querendo resistir à prisão, tá certo? Ele não quer ser processado criminalmente, tá certo? Por gestão fraudulenta, qualquer coisa assim, tá certo? Ele prefere a gestão temerária. O cara pegou bilhões, rapaz, bilhões aí, sabe, de dólares, sabe, e descaminhou, rapaz, sabe, porra, bicho. E ninguém sabe aí quem vai pagar esses bilhões, porque esses bilhões foram arrecadados pelo banco dele, tá certo? E não sei, eu acho que ele enfiou esses bilhões por aí em algum lugar, tá certo? Eu não sei como é que vai ser isso aí. Tem um fundo garantidor aí, sabe? É do governo não, é do Banco Central ou do mercado, sabe? Do mercado financeiro, da CVM, sei lá de onde é esse tal de fundo financeiro, eu não sei aí. Sei que é um fundo que os banqueiros fazem aí, os bancos fazem para indenizar, sabe? Para acudir o mercado quando tem uma bronca desse tipo aí. E esse Vorcar, então, rapaz, sabe, eu acho que. Aí, porra, a grande confusão é que envolve, tem muita gente aí, rapaz. Tem uma rede de interesses aí, sabe, conectados. Tem gente do judiciário envolvido, porque é impossível, rapaz. O pessoal do judiciário, eles não são anjos, rapaz, sabe? São jabutis, mas anjos eles não são, não. Eles são escolhidos, sabe? Como foi escolhido aquele cara que está no TCU, rapaz, um cara que foi deputado estadual, um tal de Jonathan de Jesus, tá certo? Que está hoje no Tribunal de Contas da União, tá certo? E resolveu fiscalizar o Banco Central, resolveu fazer uma inspeção no processo de liquidação do Banco Master, certo? Sei que tá uma confusão do cacete. E tem figuras aí, sabe? Tem parentes aí de ministros do Supremo, por exemplo, e do próprio relator de um processo que está tramitando hoje ali no Supremo Tribunal Federal, né? O tal de José Antônio Toffoli, certo? Ele tem primos e sobrinhos e irmãos ou qualquer coisa assim, tá certo? Que tem empreendimentos comerciais aí, empreendimentos de hotelaria, qualquer coisa assim, tá certo? E esse cara, rapaz, sabe, tá envolvido, rapaz. E na cara dura ele pegou o processo, sabe? Não sei como é que o processo foi para ele. Não sei se houve manipulação ali, o algoritmo deu vacilo e foi orientado, sabe, a escolher o nome dele. E de repente, sabe, esses parentes aí estão prejudicados, tá certo? E eles queriam invalidar a porra da liquidação, tá certo? Acho que era essa a ideia. Eu só sei que tem essa confusão aí no primeiro plano. E o outro plano é o plano, rapaz, sabe, do Laranjão, sabe, do Trump aí, sabe, acelerando o mundo. O pessoal tem um negócio aí, sabe, de vê-lo como um bufão, tá certo? Um palhaço, tá certo? Hoje, outros querem vê-lo como um doido, tá certo? Outros querem vê-lo como um senil, tá certo? E outros querem vê-lo como um cagão, tá certo? Cagão eu sei que ele é, pô, ele já mostrou, sabe, aquelas bermudas brancas que ele usa para jogar golfe, sabe? Na hora que ele afirma o pé, sabe? E faz um movimento ali, só faz uma pressão no intestino, ele se caga, certo? Porra, bicho. Aí mancha, sabe, a porra da bermuda branca dele. Mas tirando isso, tá certo? Eu penso que ele é um cara ainda, sabe, com razão, tá certo? E com responsabilidade, com condição, sabe, de. Como foi que falou a minha filha hoje, ela nem da área jurídica ela é, rapaz, sabe? O cara, quando tem responsabilidade criminal, rapaz, sabe? Tem uma palavra aí que. Imputabilidade, tá certo? A questão é essa: o cidadão, para ser processado criminalmente, ele tem que ser imputável, tá certo? Se pode atribuir a ele, se pode jogar na costa dele o crime, tá certo? Ele não pode ser menor de idade, nem pode ser aí, sabe, muito aí, sabe, sem razão, um cara sem lucidez, um cara aí, sabe?
aí com senilidade do tipo, entendeu? Eu prefiro o cara, rapaz, prefiro vê-lo um cara com razão, sabe, com capacidade aí de imputabilidade, tá certo? E, portanto, de responsabilidade. Eu acho que quando a Hannah Arendt falava de responsabilidade criminal e de culpabilidade, ela poderia ter usado a palavra imputabilidade, que eu acho que caberia melhor, tá certo? Porque só um processo penal, rapaz, pode remover esse cara, mas não vai dar tempo, ele não vai ser processado agora, tá certo? Não vai ser. Tem aí umas disposições em lei. Eu acho que no ordenamento jurídico lá do país dele deve ter isso aí, a não ser que os crimes sejam praticados, sabe, aí no presente, tá certo, contemporaneamente ao trabalho que ele faz, tá certo, então ele pode ser processado, eu não sei se seria isso, mas teria que, esse cara tem que ser, sabe, esse cara tem que ser, rapaz, sabe, capturado, rapaz, sabe, tem que ser parado. Ali para as bandas ali de Minneapolis, sabe, aquela coisa toda. Outro dia eu vi o nome da moça, ontem eu vi o nome da moça que foi assassinada, a René Simone Good, tá certo? A moça que foi assassinada levou um tiro na cara pelo pessoal do ICE, sabe? Porra, bicho, da imigração. Após eu sei que o negócio ali para as bandas do Laranjão não tá fácil. Acho que eu vou chamar esse filme de René, tá certo? Em homenagem a essa estadunidense, sabe? Porque assim, o pessoal dos Estados Unidos, às vezes eu generalizo, mas eu digo, sabe? Digo, eu queria falar hoje de quatro, como é que chama aqueles demônios do Apocalipse? Como é que chama? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, para mim são cinco, tem que meter mais um no meio, sabe? O cara que cuidava da parte terrestre. Eu estou falando dos caras que auxiliavam o Hitler, tá certo? E esse quinto ele não pode entrar porque o cara estava fazendo guerra lá na África, a Raposa do Deserto, o Rommel, o Erwin Rommel, certo? Mas ali em Berlim, sabe, sempre perto dele estavam ali, sabe, quatro caras, certo? Ali o cara que cuidava da aviação, o cara que cuidava da propaganda, o cara que cuidava ali, sabe, de fazer movimentos ali, sabe, de segurança, tá certo? E havia um cara ainda que cuidava, o cara da Gestapo, certo? Eu acho que ele era da Gestapo, tá certo? E esses caras estavam sempre por perto e era com eles que o Hitler se aconselhava, tá certo? E ali tomava as decisões e uma coisa que ficou bem clara assim na minha cabeça que eu consegui ouvir, tá certo? Porque eu fico ouvindo esses vídeos que o YouTube manda para mim, tá certo? O que ficou aí nas minhas ouças, sabe, é que o Hitler ele trabalhava com a ambiguidade, tá certo? Ele nunca, sabe, ele ouvia as pessoas. Primeiro, ele não concordava porque ele era megalomaníaco, eu acho, tá certo? E a megalomania é um defeito, é uma disfunção psicológica, uma disfunção mental, eu quero crer, do tipo da cleptomania, tá certo? Esses caras que batem a carteira dos outros, que pegam o dinheiro dos outros assim na mão grande, sabe? O cara que vai, tipo aquele juiz. Eu não entendi a do Apio, tá certo? Por que ele entrou no supermercado e pegou duas garrafas de vinho, eu não sei. Teve um rabino judeu aí, sabe, que entrou numa loja aí, pegou não sei o que, entendeu? Isso aí te chama de cleptomania, tá certo? Uma disfunção que tem o cérebro dá uma doideira aí, tá certo? E as pessoas praticam essas coisas, tá certo? E eu só sei que o Hitler tinha quatro generais, marechais, sei lá o que, sabe, perto dele ali em Berlim, tá certo? Com quem ele se aconselhava e com quem ele fazia a guerra. Uma ideia que ficou assim para mim na minha cabeça, sabe, é que realmente ele montou uma força. Porra, o cara foi pro norte, foi pro sul, foi pro leste, pro oeste, ele conquistou toda a Europa, rapaz. Só faltou ali, sabe, ser bem sucedido na travessia ali do Mar do Norte, tá certo? E conseguir ali, sabe, descarregar, encher ali a ilha, a ilha que está do outro lado ali, onde está a Inglaterra, tá certo? De paraquedistas ali da Wehrmacht, eu não sei se era isso. E fazer a captura ali, rapaz, do Churchill, eu não sei se seria isso também, tá certo? Porque o cara, ele conquistou a porra toda a Europa, foi isso, o Hitler, sabe? Ele montou uma arma, uma arma de guerra, sabe, infernal, tá certo? Um exército infernal, sabe? Enfim, uma força de guerra medonha, tá certo?
E foi ali pegando todo mundo, sabe? E passou a ser o governante da Europa, para ver se pode, tirando a Inglaterra, sabe? Ele se tornou o governante da Europa, pô, se tornou imperador. Ele experimentou, sabe, o império, tá certo? Ele experimentou a força, sabe, de governar vários territórios, territórios de vários países. O Hitler, rapaz, eu acho que isso aí deve ser reconhecido, pelo menos não estava na minha cabeça, não estava na minha lembrança, e hoje eu tenho essa ideia, tá certo? E ele errou porque não conseguiu, ou falhou porque não conseguiu, sabe, capturar, sabe, sequestrar o Churchill, tá certo? E nem conseguiu sequestrar o Stalin, tá certo? Quando ele foi na direção de Stalin para o leste, tá certo? Ele se ferrou com a Operação Barbarossa, tá certo? E aí ele se ferrou porque o Stalin fugiu, rapaz. O Stalin foi se esconder lá nos Urais, eu acho, tá certo? Num bunker que ele fez lá para ele, que ele não era beija, tá certo? E o Trump ficou assim à toa, tá certo? Passou ontem ali um vídeo, me mandaram um vídeo também sobre ali o cerco que eles fizeram na cidade de Leningrado, tá certo? E pessoas morreram para dedéu e pessoas comeram pessoas ali, rapaz, em Leningrado. E o Stalin disse: não divulguem isso, não divulguem isso. Recolham todas as cadernetas, todos os diários do povo ali, pode recolher. E o pessoal se danou a recolher os diários, rapaz, que era que fazer o povo russo naquela aflição danada. O que eles podiam fazer era escrever, rapaz, fazer um diário ali, sabe, do que estava acontecendo no dia a dia. É no cerco, rapaz, das várias cidades ali, principalmente Leningrado, tá certo? Porra, bicho. E lá um dos registros que constava, sabe, ali agudamente foi o canibalismo, rapaz. O pessoal passou muita fome, adoeceu, morreu gente, morreu criança pra dedéu ali no cerco de Leningrado, sabe? E os nazistas palitando o dente ao redor, tá certo? Esperando o povo se entregar. E o povo não se entregava, rapaz. Os nazistas esperando o povo se entregar e o povo não se entregava e ficavam naquela agonia. E o povo ficava escrevendo as histórias, rapaz, e relataram, sabe, que comeram gente ali, russos comeram russos, que não tinha comida, rapaz, sabe? Bicho, eu já vou te contar. São agora 26 minutos de vídeo, eu vou ficando por aqui, tá certo? Porque agora eu vou lá para o canal Brasil 247 ver o que está acontecendo hoje, tá certo? Vou chamar esse vídeo de René em homenagem a René Simone Good, tá certo? Aquela estadunidense que foi assassinada pela força do ISIS. Eu vou dizendo que eu sou um caboclo muito falador, rapaz, olha, falo para dedéu. Não tenho preocupação com a minha língua, rapaz, sabe? Meu nome é Ernesto, sabe? Vivo aqui no norte, na terra de Francisco Caldeira Castelo Branco, fundador de Belém, fundador Belém fundada no 12 de janeiro ontem, tá certo? Bom dia, bom dia.